Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema de numeração egípcio e sistema de numeração romano, tá? Vamos lá. Show de bola. Primeiro a gente vai começar falando do egípcio, que ele é mais simples, tá? O egípcio, a gente vai ter alguns símbolos e esses símbolos vão representar valores no nosso sistema, né? Então, ó, o bastão ele vale 1, o calcanhar vale 10, o rolo de corda vale 100, a flor de lótus vale 1000, o dedo a apontar 10.000, o peixe 100.000 e o homem 1.000.000. Tá? E repara que os símbolos eles têm os valores certinhos das nossas ordens. Então é bem intuitivo usar esse sistema de numeração, né? Então, por exemplo, se eu tenho o número 342, o 3 tem valor de 300, então vou usar 3 rolos de corda. O 4 tem valor de 40, então vou usar 4 calcanhares. E o 2 tem valor de 2, então vou usar 2 bastões. Agora, se eu pego o número 2034, esse 2 agora tem valor de 1000, então vou usar 2 flores de lótus. O 3 tem valor de 30, então são 3 calcanhares. E o 4 é o 4, então são 4 bastões. Agora eu vou inverter aqui. Eu vou escrever em egípcio e vou traduzir para o nosso sistema. Então, ó, eu tenho aqui 3 homens, então se cada um é 1.000.000, isso daqui está escrito 3 milhões. Aparentemente é mais prático, né, escrever assim, mas agora olha isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 peixes. Cada peixe é 100.000. E eu tenho aqui também, ó, 1, 2, 3 dedos a apontar. Então, eu tenho 630.000, né? Então, começa a ficar com muito símbolo acumulado. Agora, vamos para o próximo sistema de numeração, que é o sistema de numeração romano, tá? Quais são os algarismos romanos? Tem o I, o X, o C, o M. Eu também tenho o V, o L e o D. Tá? Agora lembrando aqui quanto cada um vale. O I vale 1, o X vale 10, o C vale 100, o M vale 1000, o V vale 5, o L vale 50 e o D vale 500. Por que eu organizei aqui em duas colunas, né? A primeira coluna eu vou falar que é a coluna principal e aqui eu tenho dos números aqui secundários, né? Algarismos secundários. E essa diferenciação vai ser importante na hora da gente colocar as regrinhas aqui. Repara que o principal são todas as potências de 10, 10 elevado a 0 que é 1, 10 elevado a 1 que é 1, 10 elevado a 1 que é 10, 10 elevado a 2 que é 100, 10 elevado a 3 que é 1000. E aqui são as metades, né? A metade de 10, a metade de 100 e a metade de 1000. E aí, vamos lá. Quais são as regrinhas? Primeira regrinha vai ser um algarismo principal, ele pode repetir até 3 vezes consecutivas e seu valor será somado. Então, ó, por exemplo, se eu pego 2 i's, vai ficar 1 mais 1, que vai ser 2. Agora, se eu pego 3 6, eu vou ficar com 100 mais 100 mais 100, que vai ser 300. Agora, um algarismo secundário não faz sentido repetir ele, porque olha só, se eu pego V e V e somo eles, ó, eu vou ficar com 5 mais 5, que vai ser 10, e a gente já tem um símbolo para o 10, né? Então, algarismo secundário não pode repetir, para a gente não ter duas maneiras diferentes de representar o mesmo número, não faz sentido. E a gente vai ter outros probleminhas que a gente vai ver aqui pela frente, que é de representar o mesmo número de duas maneiras, e a gente cria regras para evitar isso. Bom, o que a gente vai fazer então? Próxima regra. Vou combinar dois algarismos diferentes, tá? A gente vai ter duas situações. Se o maior fica à nossa esquerda, a gente soma os valores. Por exemplo, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 1, então vou ficar com 10 mais 1, que é 11. Se eu tenho C e o L, eu tenho 100, eu tenho 50, então eu tenho 150. Agora, se eu inverto aqui, o menor fica à esquerda, a gente subtrai os valores. O I na frente do X, eu tenho 1 na frente do 10, então diminui, que vai ficar 9. E se eu coloco o L na frente do C, eu tenho 50 na frente do 100. 100 menos 50 e, caramba, deu 50, que é o próprio L. Então, repara que a gente tem um problema aí.
né? E então a gente vai precisar de mais algumas regrinhas para poder evitar essas duplicidades. Então vamos ver mais duas regrinhas para isso. Bom, primeira regra, um algarismo secundário ele não pode ficar à esquerda de um algarismo maior que ele, tipo o que aconteceu no anterior, que o L estava na esquerda do 100, que era maior que ele. Isso não pode acontecer. E a outra que não pode acontecer, e a próxima regra é um algarismo menor, ou seja, só pode ser principal, ele só pode ficar à frente, ou seja, à esquerda, de um número se este for o próximo secundário ou o próximo principal. Vamos entender isso. Esse 1 aqui, ele só pode ficar na esquerda do próximo secundário, que é o 5, ou do próximo principal, que é o 10. Tá? Então, eu posso combinar o I com V, então vai ficar 5 menos 1, que é 4, ou eu posso combinar o I com X, que vai ficar 10 menos 1, que é 9. Tá? Eu não posso combinar o I com 50, porque ele não é o próximo secundário. Essa seria uma maneira errada da gente escrever o número 49. Tá? Então, vou até riscar aqui. Bruno, como é que eu faço para escrever o 49, então? Aí vai uma dica. Para transformar um número indo-arábico em romano, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar e utilizar a decomposição aditiva. Então, eu pego o 49, eu separo o 49 em 40 mais 9. O 40 eu vou escrever como 10 menos 50 menos 10, ou seja, o 10 na frente, XL. E o 9 eu vou escrever como 10 menos 1, ou seja, IX. E agora eu junto essas 4 letras, eu vou ficar com X, L e X. Então, eu sempre, quando vou transformar em algarismos romanos, eu decomponho na maneira aditiva. Então, 1988. Não, 1988 não. 1982. Deixa eu arrumar isso daqui, ó. 2. 1982. 1000 mais 900 mais 80 mais 2. Aí, ó, o 1000 vai ser M, o 900 vai ser CM, o 80 eu vou fazer 50 mais 30 e o 2 vai ser 2Is. E agora eu junto tudo isso daí. Vai ficar essa representação. Tá? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o algarismo romano e transformar em indo-arábico. O que eu vou fazer? Eu vou formar grupos de acordo com as ordens, tá? E aí, eu sempre vou pensar primeiro nos valores. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 500, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, 1, 1 e 1. Então, isso daqui é o primeiro grupo, ó, 100 com 500. Isso daqui é o segundo grupo, 20 com 20. E aqui é o terceiro grupo, 3 números 1. Então, ó, 100 com 500, pela ordem que está aparecendo, eu tenho que subtrair, que vai dar 400. O x com x eu vou somar, e os 3 iguais eu também somo. Então, o número que eu vou encontrar vai ser 423. Show de bola. Agora aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu tenho 1000, eu tenho 100, eu tenho 1000 de novo. Aqui, o L é 50. Aí eu tenho, 50. Eu tenho 10, eu tenho 10, eu tenho 10, eu tenho 1. Ó, repara o seguinte, ó. Esse 100, ele está à esquerda desse 1000. Então, isso daqui vai formar um grupo subtraindo. Esse 1000, ele não vai formar grupo com ninguém, ele vai ficar separado. Esse 50 vai juntar com esses 10. E aqui eu tenho um sozinho aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, 1000, 100, 1900, 50 mais 30, 80, e o 1 ali no final. Então, vai ficar 1981. Beleza? Bom, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de exercícios, um link para a lista de exercícios. Não esquece de curtir aí o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, faz o comentário aí com a sugestão aí para os próximos vídeos, compartilha com um amigo aí se você tem interesse e vamos que vamos. Valeu, galera, até a próxima.